Olá, bem-vinda a mais um vídeo. Esse é o canal Universo da Costura Cursos. Eu sou Lucielda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. E nesse vídeo de hoje eu trago passo a passo de uma blusinha em malha, toda costurada na máquina doméstica. Então, quer aprender da modelagem até a costura dessa peça? Vem comigo, vamos pro vídeo. Aqui, vamos para a modelagem de mais uma peça, dessa vez uma blusinha em malha. Para fazer o molde, nós vamos precisar do nosso molde base de blusa. Só lembrando, para quem não tem essa base, já tem esse passo a passo aqui no canal, dessa base completa. Então, se você não tem ainda a sua base, vai lá, dá uma olhadinha no vídeo e já constrói a sua, que a gente vai fazer outras interpretações a partir dessa base, ok? Então, aqui eu fiz a cópia para dar uma adiantada, copiei aqui já frente e costas. Vou iniciar aqui com a parte frente. E aí, eu fiz essas marcações aqui, ó, de separação do busto, altura, nessa linha aqui de altura do busto. E também aqui do raio do busto. Porque em algumas modelagens, a gente precisa dessas marcações para nortear o nosso trabalho. Então, fiz aqui as minhas marcações. Vou iniciar aqui abrindo 1 centímetro nesse decote, apesar que é assim, gente, eu vou marcar aqui o centímetro, ó, a partir da linha do decote, mas eu vou considerar isso aqui, eu nem vou cortar, eu vou deixar já como a margem de costura para fazer a bainha aqui do decote, tá? Então, ó, isso aqui... Contornei aqui o decote com 1 centímetro e ele já vai ficar como margem de costura. Agora, eu vou para as outras marcações, que vai ser aqui. No centro-frente, a partir dessa marcação aqui, ó, que eu fiz, eu vou colocar 4 centímetros. Vou fazer uma marcação com 4 centímetros e mais uma com 4 centímetros também. Então, aqui eu tenho as duas marcações, 4 e depois mais 4. A próxima marcação que eu vou fazer agora vai ser aqui, ó, na curva, exatamente na curvinha da cava, eu vou marcar a distância de 2,5 centímetros. Essa distância aqui, ela vai servir para o recorte que eu vou passar aqui, ó. É só para vocês terem uma ideia da distância que ele deve ficar aqui, porque ele vai iniciar na linha do busto, vai passar nessa marcação dos 2,5 e depois faz o complemento aqui nessa direção. Então, para fazer essa linha, eu vou iniciar aqui com o esquadro, para facilitar um pouco. Vou apoiar aqui o meu esquadro na primeira marcação de 4 centímetros e vou esquadrar aqui um pedacinho da linha, uns 3 centímetros mais ou menos. E aqui eu tenho duas opções para passar a minha linha curva. Ou eu venho fazendo assim, com pequenos tracinhos, até encostar aqui, ou venho fazendo aqui aos poucos com a minha régua de curva. Encostando assim, eu poderia fazer aqui uma parte, depois mais outra, até encostar aqui nessa linha do busto. Eu vou preferir fazer aqui a mão livre, tá? Porque eu já tenho uma certa prática, mas para quem não tem, talvez seja melhor vocês puxarem aqui com a régua. Ou você pode fazer essa marcação com um lápis dos tracinhos, porque depois você vai corrigindo. Então, eu vou vir aqui, ó, vou trazendo aqui a minha linha, ela vai passar nesses 2,5 e vai seguir aqui para a linha da cava. Abaixo da cava, né? No caso aqui, a linha de busto. Então, faço assim a minha marcação. Dou uma olhadinha para ver se tá ok. Oh, eu ainda achei aqui muito quadrado. Eu vou baixar aqui um pouquinho. Vou baixar assim. Então, eu baixei aqui um pouquinho. Posso aqui usar a minha régua apenas para unir aqui os pontos. E aí, vai ficar assim o meu recorte. A próxima marcação que eu vou fazer agora é de 1 centímetro aqui, ó. Depois dessa linha que divide o busto. Esse ponto aqui de 1 centímetro que eu marquei é exatamente onde eu vou puxar aqui o decote da minha blusa. A parte aqui que vem pro decote.
apoio a minha régua de curva, pegando as duas marcações e traço aqui uma linha. Então, vai ficar dessa forma. As alterações são essas que a gente tinha para fazer. Próximo passo agora é só colocar a margem de costura. Eu não vou passar a canetinha aqui marcando. Margem de costura para a malha, ela é só de meio centímetro, tá? Embora essa aqui a gente vai costurar na reta, mas a margem de costura é a mesma. E só aqui na barra, que eu coloco um, e também aqui no decote, que como eu já expliquei, vai ficar essa partezinha mesmo aqui que eu já tenho. Então, eu vou vir aqui com a minha tesoura, eu vou recortar essa parte. Um detalhe também é que aqui na parte costa, ó, eu tenho a parte costa aqui já copiada, ela não tem alteração, ela é uma costa totalmente simples. Eu só vou precisar recortar colocando a margem de costura da mesma forma que eu vou colocar aqui na parte frente, tá? Então, eu nem vou recortar agora, ia cortar, mas eu vou separar aqui e vou logo pro traçado da manga. Aqui pra manga, eu já dobrei o meu papel, vou vir aqui com a minha base também dobrada. Coloco o centro aqui da manga, na dobra do papel. Encaixando aqui, ó, o centro, assim, bem certinho, eu vou fazer o contorno aqui da lateral e o contorno aqui da cabeça da manga. Depois que eu faço essa parte, abro aqui a minha base e vou marcar, porque essa linha que eu marquei é a parte costa. Então, eu vou encaixar aqui novamente para cortar, para marcar, né, a parte frente. E aí, vai ficar dessa forma. Eu vou vir aqui para colocar o comprimento que eu quero essa manga. É uma manga estilo baby look, bem curtinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, somente 12 centímetros. Faço essa marcação de 12 centímetros aqui no centro e na lateral eu marco 3 centímetros. Preciso fazer essa linha aqui com a régua de curva porque ela fica aqui um pouco curvadinha, ó. Encaixo a minha régua aqui nas duas partes, nas duas marcações e passo uma nova linha. Tá pronta aqui a minha manga, só preciso recortar acrescentando as margens de costura, que vai ser de 1 centímetro aqui na barra e de meio centímetro aqui nessa outra parte. Então, agora eu vou recortar tudo isso, que aí já vai ficar prontinho aqui o nosso molde. Aqui nessa parte da manga, ó, perceba que eu cortei deixando meio centímetro de margem. Agora, eu vou abrir essa manga para cortar a linha da frente. E aqui também eu deixo a margenzinha de meio centímetro. Prontinho aqui. Agora, eu tenho uma manga certinha. Tanto a parte frente quanto a parte costa com margem de costura. Agora, eu vou continuar cortando aqui o restante do molde. Bem, e aqui eu já recortei o molde. Agora, essa parte aqui, ó, do recorte, eu vou precisar colar um papelzinho para colocar margem de costura. Tudo isso aqui eu vou precisar colocar margem. Tanto essa parte de cima, quanto essa parte do decote também. Então, eu vou colar aqui um papelzinho e já vou acrescentar essa margem.
E aqui, coloquei a margem de costura, ó, tanto nessa parte aqui do recorte, como também aqui na parte de baixo. Então, tá pronto aqui o molde. Vamos agora acompanhar o corte dessa blusinha. E aqui vamos pro corte da peça. Para fazer essa blusa, eu vou usar essa malha. Ela é uma malha suplex, é muito boa para fazer esse tipo de peça, ok? Eu tenho aqui uma quantidade bem mais do que o que precisa aqui para blusa, mas se você for comprar uma malha aí, você vai comprar, gente, essa altura aqui apenas, tá? Você mede aí a altura da sua blusa e com certeza vai dar para fazer tranquilamente. A malha, a gente sempre consegue fazer com menos tecido, né, do que o tecido plano. Então, nesse caso aqui, eu tenho essa quantidade, mas eu vou pegar aqui uma parte para cortar a minha peça. O corte aqui é muito simples. E aqui pro corte é muito simples, eu só vou dobrar aqui uma vez, ó, minha malha. Vou encaixar as partes da frente aqui. Vou encaixar aqui tanto a parte de baixo como também o recorte. Depois eu vou fazer isso mesmo, vou dobrar novamente, vou encaixar aqui a parte costa e depois cortar a manga. Um detalhe é que aqui, um pouco acima da cintura, eu vou aumentar um pouquinho, tá, gente? Eu ia colocar no molde, mas eu acabei esquecendo, porque o que que acontece? A base, ela é certinha no corpo, mas eu não quero essa parte aqui que pega a região da barriga coladinha, justinha. Então, por isso que eu vou acrescentar e vocês aí fazem de acordo com o gosto de vocês. Se você gostar certinha no corpo, justinha, não precisa acrescentar. E se quiser acrescentar um pouco para ficar mais soltinha, vai depender aí do seu gosto, ok? Então, aqui na minha, eu vou acrescentar um pouco, 1 centímetro mais ou menos, porque eu acabei esquecendo. Então, vou só posicionando agora aqui os moldes, vou prender com esses pezinhos aqui e fazer o corte. O restante aqui, ó, só essa parte que eu vou acrescentar. O restante eu vou cortar rente com a borda do molde, porque ele já tá todo com a margem de costura, ok? Aqui eu finalizei o corte, tá aqui tudo certinho. Agora vamos lá para a máquina para acompanhar a costura dessa peça. E vamos aqui para a costura da nossa peça, né? Para a costura aqui dessa blusinha. Para passar a malha aqui na máquina doméstica, nós temos algumas alternativas. Passar normalmente com o ponto comum aqui da máquina, com o ponto reto, eu não utilizo, não gosto de utilizar, porque às vezes ela arrebenta, tá? Mesmo usando o fio na bobina e tudo mais, ainda tem esse risco da costura arrebentar. Então, eu tenho aqui duas opções. A primeira é passar um zigue-zague, colocar um zigue-zague pequeno, mais fechadinho, que aí você pode esticar à vontade, depois não vai arrebentar. E a segunda é usar a agulha dupla, porque essa costura aqui da agulha dupla, ela tem também o zigue-zague aqui na parte de trás. Então, se eu esticar aqui, ó, ela não arrebenta. Veja que essa malha estica bastante e não tem perigo de arrebentar.
Então, nesse caso aqui da peça, eu vou fazer toda com a agulha dupla, mesmo a parte do fechamento, porque também eu não quero ficar trocando para estar colocando zigue-zague e voltar aqui para a agulha dupla, porque teria que ficar retirando aqui da máquina, tá? Se a sua máquina não pegar agulha dupla, você pode fazer tudo no zigue-zague, tanto o fechamento quanto a parte também das bainhas, da blusa, da manga, dá para passar no zigue-zague tranquilo. Vou iniciar aqui pelo decote, a parte de baixo, ó, da frente. Faço aqui uma dobra com a margem de costura que eu deixei lá no molde e venho passando a costura. Ao iniciar aqui, eu gosto sempre de aproveitar esse rabichozinho da linha para dar uma leve puxadazinha, uma ajuda só para a parte inicial aqui. Aí depois eu sigo a costura normal. E outra coisa que eu costumo fazer é esticar um pouquinho a malha. Quando eu vou costurando, vou esticando, fazendo uma leve pressãozinha para dar mais resistência para essa costura. Passei aqui a parte do decote, ó, ficou assim, fica bem semelhante a uma costura de máquina galoneira. Agora eu vou vir com a outra parte, vou vir aqui com essa parte, ó, do recorte e já vou costurar aqui desse lado. Vou encaixar aqui certinho e passar a costura. Passado aqui, vou fazer isso mesmo aqui com o outro lado, mas antes eu preciso medir aqui para ficar certinho. Preciso vir aqui, ó, juntar essas duas partes, porque a distância aqui tem que ficar certinho. Marcar aqui o meio. E a distância aqui tem que pegar certinho os dois lados. Colocar aqui um alfinete. Já vou trazer aqui, ó, pro outro lado e também passar a costura. E aqui ficou assim. Depois que eu passei essa primeira costura, eu agora vou dobrar essa parte, ó, aqui pra cima, e vou vir com uma costura rebatendo, porque essa mesma costura vai passar aqui, ó, fazendo o acabamento dessa abertura que tem aqui acima do decote. Passada aqui a costura, ficou assim, o acabamento, ó. Agora, eu vou vir aqui para a parte do ombro, vou juntar aqui as duas partes, frente e costas, e passar a costura. Costurado aqui os ombros. Ficou dessa forma, ó. Certinho aqui. Agora, eu venho aqui para a parte da manga, só colocar aqui direito com direito. E aí, eu vou encaixando essa manga e passando a costura. Costurada aqui as mangas, certinho aqui, ó. Agora, eu venho aqui pra lateral para fazer o fechamento. Só colocar aqui direito com direito e também passar a costura.
Finalizado aqui o fechamento lateral, fica assim, ó. Veja que não tem perigo de arrebentar, tá? E aí por dentro fica assim. Agora eu venho aqui pro acabamento do decote, que é bem simples também. É só virar aqui, virar dessa forma e passar a costura. Gente, chegando aqui, ó, no encontro das costuras, eu não gosto de fazer retrocesso, tá? Com as duas agulhas. Usando as duas agulhas eu não faço retrocesso. Eu venho aqui com a costura e passo aqui um pouquinho por cima da outra. E assim ela já vai ficar bem firme aqui o finalzinho. E aí fica assim, ó, uma por cima da outra. E aí não tem perigo de desmanchar. Agora é só repetir esse processo aqui com a manga e também com a barra. Já passei aqui na outra manga, ó. Agora as duas estão prontas e para finalizar eu vou fazer aqui a barra. Finalizei aqui a barra, agora a peça tá pronta, eu vou tirar algumas pontas de linha, que ela ainda tem, e volto para mostrar essa peça pronta, para vocês acompanharem o resultado como ficou. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada, né, toda costurada na máquina doméstica, mas ainda assim ficou com um acabamento muito bom. O resultado foi exatamente o que eu imaginei. O centímetro que eu coloquei aqui, ó, com folga, ficou bem legal, porque não ficou aquela coisa muito justa no corpo. Apesar que quem gosta, né, fica bonito também. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu amei esse resultado, eu espero muito que você tenha gostado também. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com mais pessoas, deixa um comentário aqui pra mim, falando o que você achou desse nosso conteúdo de hoje. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.